Bom pessoal, eu estou aqui com a Valéria hoje, a consteladora, mais uma vez aqui com ela. Estou fazendo hoje, foi o segundo dia do terceiro módulo do curso. Um módulo com muitos aprendizados, um módulo muito intenso, muito legal. E hoje eu convidei ela para a gente falar com vocês um pouquinho sobre o perdão. Que eu falei para vocês essa semana que a gente ia ter uma nova visão sobre o perdão, que eu ia trazer para vocês este assunto, né? Um novo modo de ver que a gente geralmente temos uma compreensão um tanto equivocada do que é o perdão, do perdoar alguém, né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho mais, ter a opinião da Valéria sobre este assunto hoje. A gente tem uma visão errada do perdão. Perdoar sempre nos coloca numa posição de superioridade em relação às pessoas. Porque perdoar implica em dizer, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser para mim, isso não tem ressonância. A cada ação corresponde uma reação. O sentido do perdão aqui é saber que sim, a pessoa causou um dano a nós, mas porque nós estávamos atraindo essa situação para a nossa vida. Isso faz parte do nosso campo de atração e aquela pessoa só estava ali a serviço. A pessoa estava a nosso serviço, a serviço do nosso sistema familiar. Então, perdoar é entender que a pessoa não podia ter feito diferente. Essa é a visão do perdão dentro das constelações familiares. Porque sempre que alguém faz algo e esse algo causa um desconforto em nós, um desequilíbrio já se apresentou. E para que volte ao equilíbrio, eu preciso ter o entendimento que eu também atraí isso para a minha vida. Porque como não existe injustiça, né? É o modo que a gente, se alguém fez algo pra gente, porque a gente estava fazível daquela questão, a gente atraiu aquela situação para um aprendizado, né? Ou seja, aquela pessoa veio a serviço do nosso sistema, a nosso serviço, né? Do nosso aprendizado. Então, como a Valéria disse, né? Quem perdoa assim esse nosso tradicional ver do perdoar, está na verdade se colocando como superior à pessoa naquela questão, como se os atos daquela pessoa não viessem a gerar continuidades de ações, né? Exatamente. E o que acontece dentro da constelação familiar e o que acontece com os consteladores familiares? O constelador familiar, ele precisa olhar para o que acontece com as pessoas isento de julgamento, sabendo que aqui não existe o bom e não existe o ruim, não existe o certo e não existe o errado. Existem pessoas emaranhadas que estão atraindo determinadas situações para a sua vida. Então, cabe ao constelador olhar para a situação que o cliente apresenta para que uma nova realidade possa se apresentar, para que o cliente tenha a certeza e ele tenha o comprometimento com que ele está atraindo para a vida dele e a certeza de que algo pode mudar, algo pode ser diferente, que o futuro pode ser diferente desde que a pessoa parta do entendimento das leis. Constelação familiar também é viver as leis que regem a ajuda, as leis do amor, que o Bert Hellinger trouxe para o conhecimento das pessoas através das constelações familiares. Eu, enquanto consteladora familiar, eu vivo essas leis. As leis que eu ensino para as pessoas, eu vivo elas na minha vida. Então, uma nova realidade se forma para mim. E através dessa nova realidade que se formou para mim, com esse olhar de cura, eu posso olhar para o que se apresenta. Esse é o papel do constelador familiar. Neste módulo, o terceiro módulo, nós trabalhamos com alguns rituais de cura dentro das constelações familiares. Trabalhamos também com a questão da adoção, quando adotar, por que adotar, quando que a adoção dá certo. Principalmente para quem adota, saber que está a serviço do sistema daquela criança que foi adotada, ou seja, quem adota precisa ter o pai e a mãe da criança adotada no coração. E sabendo também que aquela criança está vinculada ao sistema biológico, aos pais biológicos. E muitas vezes lutar contra algo que apresenta na criança vai trazer conflito de quem adotou com o sistema familiar biológico da criança adotada ou do filho adotado. Então, né, essas leis também valem para a adoção. E nesse módulo nós trabalhamos essas questões também. Olhar para a criança adotada é olhar para a criança adotada aceitando o destino dessa criança e aceitando o pai e a mãe, honrando eles no coração. Porque eles abriram mão de um filho, então
para que uma família pudesse criar essa criança. A gente viu bem isso hoje também, né? E viu também como se a família da pessoa que adotou se coloca no lugar dos pais daquela criança, né, daquela pessoa. Ela acaba também passando a pertencer, né, a tomar coisas do sistema familiar do outro, que passam também a agir na vida daquela primeira família, né, que adotou. Também apareceu que nós trabalhamos um caso também em que a mãe que adotou se emaranhou com a família da criança adotada. Então, ela estava tendo sensações, ela estava vivenciando na família dela coisas situações que era da outra família. Por quê? Porque ela tentou salvar aquela criança de um destino que ela achava pesado. E aqui a solução é aceitar o destino dessa criança, aceitar o pai e a mãe da criança, não excluir mais o que tinha se apresentado, para que uma nova realidade se forme e os excluídos que vêm com aquela criança possam ser vistos, possam ser honrados e ter um lugar dentro do sistema familiar. Que como a gente falou já sobre as ordens da ajuda, né? Às vezes quando a gente tenta ajudar alguém, a gente tira a dignidade de que a pessoa é forte para passar por aquilo, Sim. de que aquilo é uma missão de vida, é um aprendizado de vida que ela está aqui para ter, né? E acaba se metendo muitas vezes. E você coloca superior ao destino das pessoas, querendo salvar. Sempre que queremos salvar, nós corremos o risco de tomar o que é do outro para a nossa vida. Então esse cuidado tem que ter. E esse cuidado faz parte das ordens da ajuda. Nós temos limites para poder ajudar. Bom, Valéria, te agradeço muito por mais essa entrevista. E assim que eu tiver a oportunidade de te ver novamente, a gente faz mais um. Ok, então até mais, pessoal. Obrigado, um grande abraço e até mais. Se repararmos bem, o perdão também tem o papel de nos aliviar da nossa própria culpa. Joga para o outro toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Olhar a vida desta maneira nos torna, com o tempo, fracos e desconectados da realidade. Este é um movimento para o menos. Na prática, quando dizemos ao outro, desculpe-me pelo que fiz a você, nós não só estamos fazendo um pedido que está além do que a vítima pode realizar, como também estamos atribuindo a ela a responsabilidade de nos livrar das consequências dos nossos próprios erros. Para a vítima, este é um peso a mais. Este pedido de desculpas mantém o conflito, pois não respeita o equilíbrio de trocas fundamental nas relações humanas. Se, no entanto, o perpetrador diz "eu sinto muito", ele abre um espaço interno em que ele mesmo pode crescer através do acolhimento da sua própria responsabilidade e culpa. Ao mesmo tempo em que ele cresce, ele permite também deixar o outro livre para assumir sua eventual responsabilidade. Só assim o campo se abre, de forma a permitir que os dois possam negociar uma compensação justa, que traz de volta a dignidade e a força dos dois e, junto com isso, a paz. Este é um movimento para o mais. Na constelação familiar, se observa que podemos seguir leves nas nossas relações se praticarmos a compreensão, ou seja, permitirmos internamente que o outro cometa erros e viva em plenitude a sua imperfeição e busca. Só podemos fazer isso na medida em que nós também nos damos essa permissão interna e olhamos de forma amorosa para as nossas próprias imperfeições. Neste contexto, já não precisamos mais perdoar, pois os erros são vistos como possibilidades de crescimento, com todas as suas consequências e com toda a grandeza que isso envolve. Leia mais no link que está na descrição.